Yehi Melech, bom dia, boa tarde, boa noite para todos que vão ver essa aula, tanto homens quanto a mulher. Só vou pedir para o meu pai baixar mais o teu áudio aí, seu Vodir, por favor. E agora todo mundo está vendo o teto do meu apartamento, mas o pai é assim mesmo, tem conserto. E já é. Enfim, brincadeiras à parte, vamos fazer uma retrospectiva. A gente estudou na aula anterior sobre os 30 reis que sobreviveram desde o tempo de Abraham. Vocês lembram que houve uma promessa de Hashem que os reis que viviam e guerrearam contra Abraham e duvidaram, na verdade, que Abraham e Sará tinham tido o Yitzhak, Abraham com 92 e as 92? 92 e a Sara com 90, se não me engano. Me corrijam se eu estiver errado, mas acho que é isso. E eles viveram para testemunhar que toda a terra de Israel iria ser de domínio de posse. Perdão, Abraham tinha 100 anos e a Sara 90. Perdão. Ia ser de posse dos judeus. Enfim, aqui a ordem é que Yoshua Benum, ou Josué, dividisse a terra. E assim diz Hashem. Yoshua tinha agora mais de 100 anos e ainda não tinha acabado de conquistar toda a terra de Eretz Canaan. E Hashem lhe disse: você já é um homem velho e muitas partes da terra que eu prometi a Abraão não foram conquistadas. Eu ajudarei, Bnei Israel. Vou pedir para quem está com o fone aberto fechar aí, por gentileza. Obrigado. Você já é um homem velho e muitas partes da terra que eu prometi a Abraão não foram conquistadas. Eu ajudarei Bnei Israel a conquistá-las após a sua morte. Enquanto isso, eu quero que você divida toda a terra entre tribos, incluindo aquelas partes que ainda não estão em suas mãos, ou seja, as partes que eles ainda não tinham conquistado. Deus incumbiu Josué e Joshua de dividir essas partes. Agora, a pergunta que o Midrash faz é: por que Hashem ordenou a Joshua que dividisse até mesmo aquelas partes das terras de Canaã que ainda não foram conquistadas? Por que Hashem pediu isso? Bom, são três respostas. A gente vai começar explicando que Hashem prometeu a Yoshua, aspas, você irá dividir Eretz Canaã entre as tribos de Bnei Israel, dos filhos de Israel. Yoshua tinha sido muito lento em conquistar a terra. Ainda assim, Hashem queria cumprir sua promessa de que Yoshua realmente dividiria toda a terra entre as tribos judaicas. A segunda resposta, uma vez que as Shevatim, ou seja, que as tribos, soubessem exatamente qual área pertencia a elas, elas uh, elas se esforçariam mais ainda para conquistá-las. Por outro lado, havia o risco de que as outras tribos não estivessem tão interessadas em ajudar, ou seja, eu vou conquistar a minha e o resto que, né? Então, apesar disso, todas as tribos eram obrigadas a ajudar a tribo que realmente precisasse conquistar ou possuir aquela terra. A terceira resposta é que, com Yoshua dividindo a terra inteira, não haveria brigas e argumentos depois de sua morte, por causa da santidade e da liderança dele, sobre a qual a tribo pertencia, o território recém-conquistado. Ou seja, a palavra de Yoshua estaria acima de qualquer questionamento. Agora o Midrash também traz aqui as tribos que herdaram as terras de Israel.
Vocês se lembram que as tribos de Ruven e Gad pediram a Moshe por terras ao leste do Jordão, ou seja, não chegaram efetivamente a entrar em Eretz Canaã, nas terras de Israel. E Moshe concordou. Ele dividiu o reino do Emori, de Sihon, entre Ruven e Gad. É um reino que eles conquistaram pouco antes do falecimento de Moshe Rabbeinu. Parte da tribo de Menash também recebeu terras ao leste de Jordão. Essa foi a terra de Og, do gigante Og, e do rei de Bashan. A tribo de Levi, como vocês sabem, a tribo de Levi não teve participação nas terras de Israel. Seus membros não deveriam ser fazendeiros, pois que os Coanim e os Levim estavam ocupados fazendo avodá no Mishkan e no Beit Hamidash, ou seja, o serviço no Mishkan ou no templo. Como então eles ganhariam a vida? Pergunta essa. Vocês lembram? Como eles ganhariam a vida? Como eles iriam sobreviver? Enfim, eles viveriam das terumot e das masrot, ou seja, dos dízimos e das ofertas, as partes da colheita que Hashem ordenou aos filhos de Israel que pagassem a eles por servirem no Beit HaMikdash. Os Coanim e os Levim também receberiam 48 cidades espalhadas por toda a terra de Israel. Mas essas cidades eles receberiam de Yehoshua muito mais tarde do que o resto da terra, que a terra fosse distribuída. Yehoshua, portanto, teve que dividir a terra entre 9,5 tribos. São elas a tribo de Shimon, a tribo de Yehudá, a tribo de Issachar, a tribo de Zebulun, Dan, Benjamim, Asher, parte, aí os 50% de Menash, sobre o próprio Yehoshua e Efraim. Menash e Efraim formam o Shevet, ou seja, a tribo de Yosef, de José. Vocês lembram que Yaakov prometeu para José que, apesar de ele não ter herdado terra, os filhos dele teriam porção dobrada. E foi isso que aconteceu com Menash e Efraim. Bom, a terra é dividida. Como Yehoshua poderia dividir uma terra inteira entre 9,5 tribos e fazê-las todas felizes? Esse era o grande desafio. E se algumas delas achassem que não receberam uma parte justa? A resposta é, a fim de evitar quaisquer argumentos, Hashem decidiu qual parte cada tribo receberia. E Yoshua lançou um goral, ou seja, vocês lembram lá do sorteio que aconteceu depois da conquista da cidade de Jericó, para identificar quem foi que tinha tomado aqueles espólios. Vocês lembram disso? Quem não viu, tem na aula de membros, já desde o começo, sobre o livro de Yoshua, Josué. O goral revelaria a escolha de Hashem. Para convencer as pessoas de que o goral foi decidido por Hashem, o Cohen Gadol, Elazar, filho de Aaron, recebeu exatamente a mesma mensagem de Hashem, mas por meio diferente. Elazar estava na frente de Yehoshua e todo Bnei Israel. Perdão. Elazar estava na frente de Yehoshua e todo o Bnei Israel. Ele estava usando as 8 vestes do sumo sacerdote. Uma delas era o Roshem Mispat, ou seja, o peitoral, e cujas dobras estavam escondidos os Urim Vetumim, que é o pergaminho contendo o grande nome de Hashem, o nome sagrado, impronunciável. As letras do nome de uma tribo, Shvet, se acendiam no Roshen, elas não estavam em ordem. Então, olha só que interessante. Então, Elazar, com seu Ruach HaKodesh, Espírito Divino,
espírito sagrado, vamos falar assim, organizavam as letras para soletrar o nome da Shevet, ou seja, da tribo. Por exemplo, as letras Beit, Lamet, Zain e Nun se iluminaram. Elazar soletrou Zevulun. Em seguida, Yoshua preparou o sorteio, perdão, o arco Shevet, da tribo de Zevulun receberá terras na área de Aco. Era isso que Elazar gritou quando as letras se acenderam e marcaram o contexto da palavra Zevulun. Em seguida, Yoshua preparou o sorteio. Na frente de Yoshua havia duas urnas. Uma continha 10 pergaminhos, 9 das quais tinham o nome de uma tribo, enquanto o 10º dizia Meia Shevet Menashe, ou seja, a meia tribo de Menashe. Na segunda urna havia outros 10 pergaminhos e cada um estava escrito o nome de uma região diferente da terra. Um homem foi designado para misturar os pergaminhos em cada urna para que ninguém reclamasse e dissesse que Yoshua sabia que estava cada pergaminho. Yoshua tirou um goral da urna contendo os nomes das tribos e outro da outra urna. Ele abriu os dois e, adivinhem, uma mostrava Zevulun e outra Aco, ou seja, exatamente o que Elazar recebeu de informação divina. Toda vez o Goral mostrava, o sorteio, mostrava exatamente o mesmo que Elazar acabara de anunciar. Um outro milagre foi que o próprio Goral dizia: a área em torno de Aco pertence a Shevet Zevulun, ou seja, a tribo de Zevulun. Mais tarde, eu nasci de cada tribo, o primogênito de cada tribo, dividia a terra que a sua tribo recebeu entre as várias famílias da tribo. Ele cuidava para que cada família recebesse uma parte justa de acordo com seu tamanho. Quando Yoshua estava dividindo a terra, Caleb, Ben e Efuné, ou seja, o Caleb que saiu com Yoshua, que foram os espiões, vocês lembram? O Nasci da Shevet, ou seja, o primogênito da tribo de Eudá, aproximou-se dele. Ele foi acompanhado por outros de sua tribo. Caleb estava entre os espiões que Moshe enviou para investigar Eretz Canaã. Ele e Yoshua elogiaram Eretz Israel, enquanto os outros 10 espiões falaram Lashon Hará sobre ela. Caleb tinha agora 85 anos, mas ainda era forte e enérgico como um jovem. Caleb lembrou Yoshua. Moshe fez uma promessa para mim. Você se lembra que 45 anos atrás, quando Moshe nos enviou para espionar a terra, eu fui a Hebron para a gruta de Marpelá, onde nossos antepassados estão enterrados. Lá eu fiz uma teflá, uma reza para Hashem, para que ele me ajudasse a suportar a influência maligna dos 10 espiões. Gente, durante toda a viagem, o Caleb fingiu concordar com o plano deles, ou seja, entrou no jogo. Mas depois que voltamos e os espiões criticaram Eretz Canaã, eu me levantei e disse a verdade para o povo. Assim narrou Caleb. Não acreditem no relato dos espiões. A terra é muito boa e Hashem nos ajudará a conquistá-la. Naquela época, Moshe jurou para mim, isso falando do Caleb, já que você foi leal a, a Hebron como sua propriedade, pois você foi rezar ali, ela será sua. Agora quero pegar Hebron para poder viver e morrer na cidade sagrada onde nossos antepassados estão enterrados. Eu tenho um pedido adicional. Hashem não só me permitiu viver até estes anos, sou tão vigoroso quanto quando tinha 40. Isso certamente não é por acaso.
Hashem pretende que eu conquiste Hebron. Só vou pedir para quem está com o áudio aberto, feche, por gentileza. Hashem pretende que eu conquiste Hebron, eu mesmo, que conquiste eu mesmo Hebron. Confio que ele irá me ajudar a expulsar os gigantes que vivem lá. Yoshua concordou. Eu lhe darei os campos de Hebron, disse ele a Caleb. Caleb então recebeu os campos e a montanha, mas não a cidade em si. A cidade de Hebron tornou-se mais tarde uma Miklat, onde os Koanim viviam, ou seja, uma aldeia. E Yoshua abençoou Caleb. Possa Hashem te ajudar a expulsar os gigantes de Hebron. Você certamente merece sua ajuda, pois sempre confiou nele. Que você nunca se prejudique com o Aim Ará, ou seja, o mal-olhado causado pela inveja, embora todos possam ver o quão forte você é na sua velhice. Que sua força permaneça com você. Mas isso aconteceu após a morte de Yoshua, e nós iremos em Irtse Hashem, descrevê-lo no livro de Shoftim. Deixa eu trazer uma coisa para vocês aqui. A tribo de Yehudá recebe uma parte na terra. Vocês sabem que a tribo de Yehudá depois veio a ser a tribo que era detentora da coroa do reinado. A primeira Shevet, a primeira tribo a receber a sua terra foi a tribo de Yehudá. Tanto o Urim Vitumim quanto o Goral escolheram o nome Yehudá. Sua terra estava na parte do sul de Eretz Israel. Depois houve aquela divisão entre Judá e Israel, e Judá realmente ficou na parte sul de Israel. Então, depois a gente vai ver nos outros Midrashim. Por que a tribo de Yehudá foi a primeira a receber a sua porção de terra? Yehudá sempre foi a principal tribo. Os reis judeus eram descendentes dessa tribo, dessa Shevet. Foi a primeira das bandeiras, em hebraico, de Galim, a percorrer o deserto na época de Moshe. O Nassi, ou seja, o primogênito de Yehudá, Nashon ben Aminadav, vocês lembram? Foi o primeiro a oferecer korbanot, sacrifício no Mishbeah, no Mishkan, no deserto, ou seja, no altar, no tabernáculo, no santuário, no deserto. Os campos ao redor de Hebron, que foram entregues a Caleb, estavam localizados no meio da porção de Judá. Hashem planejou isso especialmente para que o Nassi de Judá não possuísse um pedaço de propriedade longe da sua tribo. Caleb era o Nassi da Shevet Yehudá, da tribo de Yehudá. A cidade de Jerusalém, de Jerusalém, também estava na terra de Yehudá. O povo da tribo de Yehudá estava ansioso para conquistar a cidade sagrada. No entanto, era habitada por uma família chamada Yevus, cujos membros eram netos do rei Avimelech. Uma nota especial sobre Avimelech: eles não estavam relacionados como os Ievusim, que eram uma das 7 nações de Israel. Avimelech foi aquele rei que desejou Sara de Abraão. Por causa disso, Bnei Israel ainda não conseguiram conquistá-la. Por que não? A gente vai ver, a gente vê isso na história do livro de Bereshit. Exatamente, o Midrash aqui constrói ou reconstrói a história do Avimelech e de Avraham Avinu, que a gente vê na próxima aula. Fala, Gabi. É só uma perguntinha do que você acabou de falar agora. Na verdade, não é o que você falou agora, mas eu só queria saber se a gestão no sentido de governo, que até onde eu aprendi, posso estar errado, é da casa de Judá, de Judá, começou nessa época aí, sentido de governo? Não. Essa época, ainda a tribo de Judá que
seria responsável pelo rei. Pelo rei. E o rei dominaria sobre toda a terra de Israel. Tá? Depois, aí eu não quero dar spoiler, porque eu quero ler com vocês os próximos livros, e a gente vai descrever exatamente, sabe, o que o Midrash conta sobre, muito mais profundo do que tem no Tanakh. Então, dá uma seguradinha aí, não vamos soltar o spoiler, tá? Mas aí a gente vai saber a divisão e por que aconteceu essa divisão entre o reino de Judá e o reino de Israel. Eu tenho certeza que alguns de vocês já sabem, porque já leram no Taná, mas eu quero entrar nos pormenores, nos detalhes. Os detalhes é que enriquecem esse estudo do Midrash. Mais perguntas? Tranquilo, né, Gabi? Ficou... Não, tranquilo, tranquilo. Eu sei que teve o momento, né, do juiz, depois os próprios Bnei Israel pediram, né, o rei e tal. Eu só queria saber aonde que começou o Foi, governo vindo da casa foi de Judá. quando... Isso, foi quando houve a separação por causa da idolatria, ou seja, das outras tribos. Então, alguns se rebelaram, e Israel se dividiu em dois. Mas, como eu te falei, a gente vai chegar lá. Então foi bem depois, né? Bem depois, muito Ah, depois. então beleza, então. É isso que eu queria saber. Valeu. Valeu, queridão. Mais perguntas? Hoje a aula foi rapidinho mesmo, né? Mas, enfim, então deixa eu tirar aqui a...